Beleza? Ô, Melim, muito obrigado aí por ter topado, né, participar aqui Tá bom. dessa nossa doideira de pensar o presente e especular sobre o futuro com essa história de coronavírus. E para começar a puxar o papo, uma pergunta, né? Eu lembro, em 2015, né, 2015 já se falava de uma crise. Eu lembro de Sim, falas do final de 2015, olhando contas do sim, governo do Estado do Espírito Santo, né, que sim. fez um trabalho de ajuste de contas 2015 muito pesado, né, acompanhando passo a passo a situação econômica. E naquela época ninguém acreditava que houvesse uma crise. Ficou muito visível depois que o Rio de Janeiro começou a deixar de pagar salário, e Minas, enfim, quando a coisa começou a se tornar nacional, aí é que a ficha caiu, né? E eu lembro que naquele momento já dizia, olha, é uma coisa terrível, já se comparava com a crise dos anos 30, né, para você ter uma ideia. E agora? Sabe assim, porque a gente não se recuperou da primeira, vem uma pandemia e pega Brasil de calça Não, curta, sabe? Como é que é. fica? Qual é a sua Esse, avaliação de economista desse cenário? Estamos muito ferrados? enfim, a primeira coisa que eu sempre peço quando o assunto é esse, né, de a gente avaliar o momento presente da economia do Brasil e falar sobre a perspectiva imediata, eu sempre peço, antes de mais nada, por favor, não atirem no mensageiro, né? Porque às vezes o mensageiro vem bem intencionado, traz o recado, né? E as pessoas ficam, né, chateadas, porque não é a mensagem que a gente quer ouvir. Mas então eu peço, não atire no mensageiro, mas a mensagem, infelizmente, não é muito animadora. É, realmente, assim, o Brasil teve já 2015, 2016, teve 2 anos de encolhimento da economia, né, de recessão no sentido técnico, né, de você ter uma redução do tamanho do produto, da riqueza, da renda do país. Né? A economia do Brasil encolheu em 2 anos, 2015 e 2016, ela encolheu cerca de 7% nos 2 anos, mais ou menos 3,5% cada ano. É muita coisa para um país, né, que tem tanta gente, né, e que tem tanta gente que vive com muito pouco, né, enfim, que tem dificuldades aí com o básico. Então, cair isso num país que é um país rico, que é um país que tem, né, bons mecanismos de proteção social, já é muito sério, né? Uhum. Mas no Brasil é mais sério ainda. E, de fato, de lá para cá, você falou muito corretamente, a gente não se recuperou. A gente ainda, né, 2017, 18 e 19, nós crescemos em torno de 1% por ano. Então, nós ainda estamos longe de recuperar aqueles 7 que nós perdemos, né? A gente ainda não está, o Brasil não está, a economia do Brasil não está do tamanho que ela era em dezembro de 2014, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar presente. A economia do Brasil está, né, andando de lado, né, nesses 3 anos, até 2019, vinha andando de lado, até porque nós somos um país relativamente de demografia jovem, então tem um aumento da população aí anual maior do que nos países, né, mais ricos. E a gente, então, a gente está fragilizado. É um momento, tanto que você vê que a conversa que todos os ministros de economia que nós tivemos, né, de 2016 para cá, a palavra retomada é a palavra que está na boca de todo mundo. Né? O tempo todo é a retomada. Qual a definição de retomada? É aquilo que está bem ali na esquina e que vai chegar já já. Né? E fica um pouco aquela piada do fiado só amanhã, né? Porque no dia seguinte você diz, ué, mas eu disse que o fiado era amanhã. Eu disse que a retomada está chegando, né? E ela não chega, né? Então não chegou, né? Retomada não houve, não houve. O Brasil continua muito fragilizado. E agora, infelizmente, nós tivemos aí essa questão da pandemia que trouxe números extremamente sem precedentes, né? Números sem precedentes. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que, dependendo da metodologia que você use, né,
o governo está prevendo para este ano uma queda de 5,7% do PIB. O governo. Até pouco tempo era 4 e pouco, agora, recentemente, nos últimos dias, já passou para 5,7%. Né? A gente, olhando, né, para os trabalhos que tem do mercado privado, os consultores privados, das universidades, a gente vê que há quem diga que não vai ser 5,7% a queda do PIB, que vai ser 8%, né? 8,5%, 9%. Né? E teve até mesmo uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Economia, o Grupo de Conjuntura do Instituto de Economia da UFRJ, que botou, num dos 3 cenários, obviamente no pior cenário, botou a possibilidade de uma queda de 11% do PIB. Eu lamento dizer que, mesmo este cenário, como existe no Brasil uma cultura da cautela, que eu acho boa entre os economistas, o economista não tem que ficar, né, sendo oráculo, não tem que ter bola de cristal, né? A econometria, que é o instrumento que a gente usa, tem muitas limitações. Né? Se você olhar, por exemplo, o histórico de previsões de crescimento do PIB do FMI, do Banco Mundial, você vai ver que, né, erra todo ano, né? Não erra muito, mas erra consideravelmente. Né? Então, a gente deve ser sempre muito modesto nisso. Infelizmente, a realidade não está sendo muito. Nos últimos meses, números que não só nunca se viu, mas que nunca se imaginou ver. Né? Março, abril e maio, nós estamos vendo números não só de queda na demanda, mas estamos vendo números muito exatos, como, por exemplo, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria, que é uma excelente proxy para o crescimento da economia. Olha, nós chegamos em abril com 57% só da capacidade da indústria sendo usada. Nunca tivemos esse número registrado. O número mais baixo que a gente... 57%? 57%. Ixi, Mari. Com desemprego... Se você quiser fazer uma conta muito camarada, dizer assim, não, mas não vamos contar aquelas indústrias que fecharam, né? Bom, é claro que tem que contar as indústrias que fecharam, mas tudo bem. Não conta. Ainda assim, o número é de 63%. Ou seja, você tem, né, você tem 40% da indústria brasileira parada, né, ou 45% da indústria, se você medir certo, com uma queda de 20% em um mês. Isso é alguma coisa comparada com um cataclismo, isso é comparável a um terremoto, né? Aquele grande que estão esperando na Califórnia até hoje, que vai separar um pedaço da Califórnia dos Estados Unidos. Aquele que estão esperando até hoje, que eles chamam lá de Big One, é esse. É um negócio assim, como assim 20% no mês? Né? 20% da ocupação, parou. Né? A indústria automotiva, por exemplo, que está dentro desse número, ela sozinha caiu 90%. Né? Então, os serviços, que é o setor que mais emprega, né, registrou uma queda absurda nesses últimos 3 meses. E aí você diz assim, puxa, mas o serviço o pessoal está computando, inclusive, o trabalho precarizado, né? Está computando o Uber, está computando o menino aí que trabalha, né, para o iFood de bicicletinha. Mas está caindo estrondosamente. Por quê? Porque a renda das famílias está caindo estrondosamente. Então, para começar o nosso papo, eu teria que te dizer isso. Infelizmente, eu considero que pelo trabalho que nós viemos fazendo, meu grupo de pesquisa, viemos fazendo, os números mais pessimistas que a gente viu até agora não chegam perto do que vai ser a nossa realidade. Nós vamos ter números piores do que na recessão, na Grande Depressão de 30, piores do que tivemos, obviamente, até agora, e
será a maior recessão já registrada na história econômica do Brasil. Então, assim... Super animador. Muito, muito, muito. E o problema é que a continuação desse raciocínio é a seguinte: bom, mas e a recuperação? Né? Uhum. A recuperação é uma coisa que eu tenho a impressão que o nosso ministro da Economia, né? Como ele estudou lá em Chicago, ele deve confiar numa regra de um professor de lá, que é o professor Zarnovitz. O professor Zarnovitz tinha uma regra que ficou famosa, que dizia assim: toda recessão muito aguda é seguida por uma recuperação igualmente vigorosa. É a famosa recessão em V, né? Que você cai muito rápido, mas sobe muito rápido. E isso é verdade na maioria dos países, não porque isso seja uma lei da natureza, mas porque o normal que aconteça é que quando o governo vê, né, de qualquer país que tem economia de mercado, o governo vê uma queda muito acentuada, muito aguda, muito profunda e rápida da sua atividade econômica, ele intervém. De que maneira ele intervém? Ele intervém, né, injetando recursos na economia, né, de todas as maneiras, né, dando crédito para as empresas facilitado, dando isenção tributária, né, enfim, fazendo inclusive transferências unilaterais, né, dando dinheiro para as pessoas, né, para os pequenos negócios. Né? Enfim, tem muitas maneiras de se ajudar, tem muitas maneiras de se transferir dinheiro para a economia. E, olha, isso que eu estou dizendo não é nenhuma heterodoxia, não é nenhuma maluquice. Todos os países do mundo fizeram isso, aprenderam esse truque lá em 1930, na Grande Depressão, né? E voltaram a fazer nas recessões fortes, como foi agora, sobretudo, para nós foi pouco, mas nos países mais desenvolvidos, a recessão de 2008, 2009 é chamada hoje em dia na literatura de a Grande Recessão, né? A de 30 é a Grande Depressão, né? Essa foi a Grande Recessão. E a Grande Recessão, o pessoal fez, né? Enfim, pacotes de ajuda, né? De resgatar empresas, resgatar bancos, né? Garantir renda, garantir, enfim. A gente viu pela primeira vez na história o Banco Central americano virando sócio, entrando no capital de empresa privada. Empresas automotivas, né? Foi com a GM, né? Government Motors. Exatamente. Assim, vai falir, não pode. Então vamos entrar e depois reprivatizou. Né? Na Inglaterra fizeram isso com bancos, né? Teve bancos que foram para o vinagre, o governo entrou, assumiu o controle, depois devolveu, reprivatizou. Agora, atualmente, isto está sendo feito em escala que nem lá já se viu. Nem lá. Né? Eu vou te dar só alguns números, porque eu fui aluno da professora Conceição Tavares e ela dizia sempre o seguinte: olha, economista que não fala com números e com números bem embasados que ele pode apresentar a fonte a qualquer momento, não vale o sal que come. Ela, professora, era firme, sempre foi, né? Eu lembro uma delas, só fazendo um parênteses aqui, claro. Né? Era uma palestra na PUC, aí do Rio, e eu não lembro quem estava na mesa com ela, mas que falou antes e começou dizendo: nossa, uma honra, foi minha professora, a professora Maria da Conceição, aqui e tal, não sei o quê. E começou aquele papo bem departamento de economia da PUC, né? Um monte de número, um monte de gráfico, econometria do começo ao fim. E quando ele acabou, ela virou assim, primeira coisa que ela disse: você foi meu aluno, mas não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Economia não é número, economia é gente. É gente. Ela era o zero e vezeira. Essa frase ela adorava. Inclusive, em cerimônias públicas, sempre que tinha alguém que se apresentava dizendo fui aluno, essa era a clássica. Ela soltava e dizia: logo se vê que foste meu aluno, mas não prestaste atenção. Não aprendeste nada. Era ótimo. Isso é quando ela estava bem. Porque quando ela
piada, ela já acrescentava uns adjetivos. Países também, dois parâmetros diferentes. Nós temos países europeus que todo mundo sabe que tem uma excelente rede de proteção social comparada com a nossa, né? Educação, saúde, serviços públicos e tal, né? Subsidiados, baratos. Bem, nesses países acontece um fenômeno que nos países onde não há essa rede de proteção, não acontece, que é o seguinte: quando há uma recessão e o PIB cai, a economia encolhe, né? A renda das famílias, o dinheiro, a renda disponível da sociedade cai menos do que caiu o PIB. Por quê? Porque tem os famosos mecanismos de proteção social e os mecanismos os chamados estabilizadores automáticos da economia, né? Tem uma série de canais pelos quais o governo preserva a renda das pessoas, preserva a renda da sociedade. Então, você pode ter uma queda, por exemplo, como está uma queda que está, por exemplo, prevista para a Alemanha, né? Esse ano, é uma queda uma queda que é, digamos, relativamente grande, né? Está se prevendo uma queda de cerca de 6%, né, do PIB. É uma queda muito forte. Mas a renda das famílias vai cair muito menos do que isso. Por quê? Porque o governo alemão já fez programas de manutenção do emprego, né? Fez programas de cupons para as famílias poderem gastar em alimentação, em saúde, etc. Né? Então, isso daí é um fenômeno normal. Quando você vê uma queda do PIB alemão de 6%, ou do PIB francês, ou do PIB italiano de 9%, você sabe que o tamanho do problema vai ser menor do que esse. Já na Inglaterra e Estados Unidos, não costuma ser assim. Inglaterra e Estados Unidos, quando o PIB cai, a renda das famílias costuma cair um pouquinho mais. Né? Por quê? Porque não tem o mesmo tipo de rede de proteção, não tem previdência, não tem bem-estar social. Né? Nem SUS. Não tem. A Inglaterra ainda tem o SUS, que é o NHS. Os Estados Unidos, não isso. Né? Mas, em geral, cai mais. Ora, o que a gente está vendo, Júlio? A gente está vendo esse ano, até agora, nós estamos ainda em maio, não chegamos ao meio do ano. Tá? O meio do ano vai ser no final de junho. E, no entanto, a gente já tem, né, os pacotes de incentivos, de estímulos à economia, de injeção de recursos, de um tamanho gigantesco, né, colocados por esses países. Então, eu vou te dar só uma ideia, né, de como é que estão esses números, porque a gente vai precisar desse parâmetro, né, para poder falar do Brasil. Né? Por exemplo, na Alemanha, né, está previsto um pacote global de estímulos, tá, de cerca de 24% do PIB. Um pouco mais, na verdade. 24? Vão gastar 24% do PIB. 24% do PIB. E vamos lembrar que o PIB alemão não é o PIB brasileiro, né? É um PIB bastante grande, né? É um PIB de muitos trilhões de dólares, né? Então, veja bem, é um pacote muito grande de estímulos na economia. Se você olhar na Grã-Bretanha, a mesma coisa está sendo feita, apesar de, justamente lá, que precisaria ser um pouco mais, está um pouco menor. O pacote total, incluindo aí as compras que o Banco Central vai fazer de títulos privados para ajudar as empresas, incluindo tudo, está dando cerca de 21% do PIB. Isso tudo são coisas que estão já aprovadas, não são coisas assim que é uma entrevista coletiva de um ministro, são coisas que estão já detalhados, os diversos planos, né? O que vai para resgate de empresas, por exemplo, o que vai para a Lufthansa, o que vai para empréstimo para trabalhadores autônomos, micro, pequenas e médias empresas, né? O que vai para estados e municípios, já está tudo aprovado.
tanto na Inglaterra quanto na Alemanha. E os Estados Unidos, né, que é o gigante, que é a maior economia do mundo, né, enfim, de longe, mesmo os Estados Unidos estão fazendo um pacote de apoio do PIB de 11,2%. É muita coisa. É dinheiro. É dinheiro que... assim, nós estamos falando de quase 6 trilhões de dólares. Nós estamos falando de quase 3 vezes o Brasil. O tamanho do Brasil inteiro, o PIB do Brasil é menos de 2 trilhões. Abate, quase chega em 2 trilhões de dólares. Então, 6 trilhões, 5,9 trilhões, que é a ajuda americana, que está planejada para esta crise, dá 3 Brasis. Só ajuda. E isso é 11% da economia deles. Tá? Isso é 11% da economia deles. Bem, e aí a gente chega no Brasil. Né? Aí você vê assim, quais são as previsões de queda? Ah, pois é, né? Nós estamos com uma previsão de queda do PIB alemão, que eu falei aí, de cerca de 6%. Né? Estamos com a previsão de queda do PIB inglês também, que está por aí. Né? Tá cerca, o próprio banco da Inglaterra, que é o Banco Central, que não é exatamente assim, né, muito ousado nas previsões, está prevendo uma queda de 8% do PIB inglês este ano, do Reino Unido. Este ano cai. Tem empresas privadas que não são exatamente heterodoxas, como a PricewaterhouseCoopers, né, consultores internacionais, que está prevendo 8,7%, quase 9%, para o Reino Unido. Nos Estados Unidos, as previsões também são previsões de queda bastante importantes, né? Mas que são previsões que, se você examinar, você vai ver que elas começam nos 6% e chegam até 8%, 9%. Você já está lá, né, com uma expectativa de 25 milhões, né, de perda de emprego líquido. É gente que não acaba mais. Em 300 milhões de habitantes, é gente... Então, assim, a situação é extremamente grave. E todos os países estão, de acordo, cada um com a sua cultura política, cada um, né? Então, os países europeus, obviamente, têm, por causa do estado de bem-estar social, tem uma maior facilidade de aprovar pacotes internos de ajuda. Então, você vê a Alemanha com mais de 20%, né? A zona do euro, como um todo, deve cair cerca de 7,7%, a previsão da Comissão Europeia, até 8%, mas estão adotando uma porção de pacotes. A Alemanha, por exemplo, além desse pacotão que ela está fazendo para si própria, ela vai participar, né, dos 550 bilhões de dólares que serão distribuídos na zona do euro para estimular. Então, cada país, de acordo com a sua... Então, Estados Unidos e Inglaterra têm uma cultura mais liberal, não tem tantas instituições, né, de proteção social, mas dentro das suas respectivas culturas estão fazendo o esforço possível. Exemplo concreto que está dentro desse número que eu falei de ajuda da Inglaterra é, por exemplo, um programa que é o dobro do nosso programa de complementação salarial. Né? Aqui no Brasil está se fazendo aí, patrão e empregado podem fazer um acordo para reduzir as horas do funcionário e reduzir o salário. E o governo dá até um salário mínimo, né, via seguro-desemprego, o governo contribui com isso, mesmo se a pessoa estar desempregada. Isto foi visto como uma grande... Né? Bom, a Inglaterra está fazendo a mesma coisa, mantendo o seguro-desemprego para os que estão de fato desempregados, e está dando até 2 salários mínimos de lá, que não é o daqui, né? Salário mínimo de inglês né? Eles estão dando até 2 salários mínimos de lá. Eles pagam a empresa para a empresa manter a pessoa empregada. Pagam 80% do salário de quem ganha até 2 salários mínimos para manter o cara empregado. Então, veja,
cada país está fazendo um esforço, mas você vê que os esforços são todos, né, na casa de 2 dígitos do PIB. E você vê que as projeções de queda são todas projeções de queda que são acima dos 6, dos 7, dos 8% de PIB. Pois bem, o Brasil não tem os mecanismos de proteção social nossos, são frágeis, né? Nós temos a Previdência, cujos benefícios foram cortados esses anos todos aí, esses últimos anos. Nós temos o SUS, que justamente veio de ser sucateado esses últimos 4 anos, está sem verbas, né? E agora obviamente que está se falando, precisamos botar dinheiro porque o SUS está fechando as portas por falta de equipamento, por falta de médico, enfim. Mas nós temos um sistema frágil em comparação com esses países mais ricos. E, no entanto, até agora, o que se fez, se nós formos os mais generosos possíveis, né, nós vamos pegar todos os números, por exemplo, que foram dados na reunião da Casa Civil essa semana, né, pelo o general comandante lá da Casa Civil, que é uma coisa nova também no Brasil, um comando militar da Casa Civil, mas o general está lá servindo ao país e ele fez questão de estipular tudo. Olha, se nós levarmos todas as predições que ele fez ao pé da letra e a gente for olhar quanto que dá isso daí em termos do PIB brasileiro, que é um PIB pequeno, tá? O PIB, como eu falei, menor do que 2 trilhões, né, de dólares, é um PIB de 1,89, né, 1,9. Nós vemos que isso vai dar 2,3, 2,4% do PIB. Bem, então, o que mais está me chamando a atenção, Júlio? Eu não estou vendo os economistas se preocuparem com uma coisa que é muito simples, que é isso. Vem cá. Ok, vamos voltar agora para as autoridades econômicas e vamos perguntar o seguinte. Ok, estamos confrontados com uma grande recessão. Qual é a dimensão dos estímulos fiscais, monetários, financeiros, de renda que vocês vão dar? Vamos discutir a dimensão do que o governo pretende fazer. Isso está sendo discutido, Júlio, em todos os países do Ocidente. Eu não falo da Ásia, porque lá os sistemas são bastante diferentes e vão passar pela crise com muito menos dano, né, ao seu produto, à sua economia e à sua renda familiar. Mas aqui, nas economias todas do hemisfério ocidental, não há outro assunto. Todo mundo discute isso, né? No Brasil, eu até agora não vi um economista, nem do governo, nem da oposição, nem de direita, nem de esquerda, nem ortodoxo, nem heterodoxo, falar sobre isso. As únicas menções que eu vi, ninguém discute a dimensão, ninguém discute o número, ninguém discute o tamanho, né, o direcionamento. A única coisa que eu ouço é de alguns economistas mais conservadores dizer: olha, eu não sei não, mas tudo isso que está sendo anunciado aí, isso vai dar problema. É gasto demais. E isso daí, ontem mesmo, o professor Delfim Neto, que está conosco aí desde os anos 70, para a felicidade do Brasil, sempre trabalhando em prol, né, do bem-estar dos brasileiros, já falou isso, disse: olha, eu tenho muito medo de que esses gastos extraordinários, né, para estimular a economia frente à recessão, vão contaminar a nossa cultura de contenção do gasto público, de austeridade. Olha, eu diria para você o seguinte: eu não entendo, é uma coisa que, independentemente de qualquer escola de pensamento econômico que a pessoa subscreva, independentemente de se está vivendo no mesmo mundo que nós, está olhando os mesmos números, como é possível alguém estar preocupado com gasto excessivo diante da maior recessão da história? Isso é um contrassenso, isso é uma contradição em termos. Então, eu não entendo como é que, nesse momento, algumas pessoas estão falando nisso. Mas, mais do que tudo, Júlio, eu não entendo como é que não tem ninguém. Essa discussão no Brasil não está havendo. Qual é
o remédio, qual é o tamanho do pacote. Esta semana, pela primeira vez, um membro do governo, que foi o general Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil, fez uma reunião e soltou vários números, aos quais a gente ainda acrescentou aqui, eu já acrescentei todos os outros números que qualquer ministro já falou, para ver se chegava a um valor um pouco maior, e chegou a 2,35 do PIB brasileiro de 2019, que não é nada. Não, é um balde de água numa piscina. Né? Se você tiver uma piscina de água fervendo e você jogar um balde de água fria, e você não vai dizer para o seu filho entrar. Porque com um balde de água fria, diante do tamanho, do volume de água que tem na piscina, não é suficiente para abaixar a temperatura de uma água fervente para uma criança entrar. Isso é um absurdo. Né? Então, assim, toda a solução não pode ser falada em abstrato, como falou o professor Delfim. Gastos desse montante. Faz menor sentido. O gasto tem que ser visto, o tamanho do pacote de estímulo tem que ser visto diante do tamanho da crise. Né? E nós estamos... Eu não vejo ninguém falando isso. Eu estou muitíssimo preocupado. Eu, inclusive, tenho falado isso com professores, colegas, pesquisadores de economia na União Europeia, fora dela, na Ásia. Agora mesmo à tarde estava falando com colegas lá do Canadá. E eu, inclusive, digo a eles, porque quando você diz que esse debate não há no Brasil, no círculo de economia, não é assim com grande público, na hora do Jornal Nacional, mas no círculo de economia não há. Ninguém está falando isso. Eles não acreditam. Aí eu tenho que pedir para eles que vejam, né, as notícias, acompanhem, usem o Google Translator aí para saber o que é, porque está em português. Mas, assim, é realmente surpreendente. Então, eu acho que se nós tivéssemos, pelo menos, um começo de debate, dizer qual vai ser o tamanho da ajuda, qual vai ser o tamanho do estímulo, né? Veja que, qual foi a última notícia que nós tivemos? O governo fez um programa desse tamaninho de auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses, né? Para autônomos, né? E, enfim, pessoas cuja renda foi interrompida, que estão desempregadas. Ok. Tudo isso está na minha conta ali, que não chega nos 2,4%. Porém, isso, veja, eu já estou dobrando isso, tá? Estou supondo que vai ser tudo que o general Luiz Eduardo disse que vai ser, tá? Vai dobrar, mais do que dobrar. Perfeito, estamos computando isso. Agora, o que hoje o governo fez? Anunciou que vai pegar um empréstimo internacional de 4 bilhões de dólares para compensar este gasto. Ou seja, nós vamos fazer uma dívida externa que nós não temos. Nós não temos. O Brasil eliminou a dívida externa. O Brasil não tem dívida líquida com o exterior. Nós vamos aumentar a nossa dívida à toa, porque tudo que nós temos que pagar aqui é em moeda local, não precisa de dólar para nada disso aqui. E eles vão pegar para compensar os R$ 600 que estão sendo dados às famílias. Até agora foi desembolsado cerca de 50 a 60 milhões só. 50 a 60 bilhões só. Então, Júlio, o que eu queria dizer é um pouco isso, é que nós estamos numa situação em que está se prevendo para o Brasil que o PIB brasileiro vai cair menos do que o PIB americano, vai cair menos do que o PIB europeu, vai cair menos do que o PIB inglês, né? E, por consequência, nós não temos que fazer grandes medidas, né? Até semana passada o governo achava que era 4% que ia cair, 4,5%, 4,7%. Agora já é 5,5%, 5,7%. Quando nós chegarmos na situação parecida, ou pior, do que a Argentina enfrentou em 2002, né? Que foi o caos, né? Um país pequeno, sem rede de proteção social, com um nível de PIB per capita até aquela época razoável, mas melhor que o nosso, mas caiu. Caiu quase 11% num ano só. Quando isso acontecer, aí começar a discussão do tamanho das medidas, veja, existe
tempo de transmissão. Você toma uma medida hoje, você dá um crédito para uma empresa, você faz um programa de transferência de renda. Bom, é só ver que esse pequeno programa de R$ 600, né, para as pessoas, estamos aí já com 2 meses dele e muita gente não conseguiu receber a primeira parcela, né? Tem milhões de brasileiros que não receberam a primeira parcela. E detalhe, numa operação de distribuição de renda, em que você, tendo um baita banco de dados, não é, que é o CAD único da assistência, né, o cadastro único da assistência social, Perfeito. tendo capilaridade do sistema que alimenta esse banco de dados com a assistência social dos municípios do país inteiro, que é gente que pode checar na ponta se aquela informação ali é confiável, você ignora isso tudo, cria um sistema paralelo que exige que as pessoas tenham acesso a celular e internet, sabe? E faça um cadastro novo. Um cadastro novo para jogar dados todos de novo. Você que aí é reprovado. Aí é reprovado. É idiotice pura, assim, e no meio da crise, né? Sabe? Se tivesse agora, tempo. Não. Agora, imagina se isso daí, amanhã, se decidir, olha, nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer um programa de transferência de R$ 2.000 por mês para muito mais pessoas. Isso para não falar das empresas, das pequenas empresas, para o setor de serviços que emprega. Não vamos falar de todas. Só isso aí. Imagina se hoje o caos está como está, né? Filas todo dia, na porta da Caixa Econômica, cadastros negativados, gente que está desempregada sendo considerada como empregada por um sistema que não funciona. Então, veja, existe em qualquer país do mundo, e aqui no Brasil, eu diria talvez um pouco mais, um retardo entre a data que se implementa, você toma uma decisão de fazer um pacote de estímulos macroeconômicos e a data que aquilo começa a se traduzir em demanda, em crescimento, em atividade econômica. Ora, nós estamos deixando, nosso PIB já está caindo sem nenhum tipo de freio. Nós estamos agindo como se nós estivéssemos numa situação melhor do que todos os países da América do Norte e da Europa, não tomando nenhuma providência, porque aqui não vai ser tão forte, né? E, na hora que isso acontecer, a minha pergunta é a seguinte: número 1, será que no meio da crise, no meio das pessoas, né, de você passar a ter um aumento de pessoas na faixa da pobreza enorme, de pessoas que não conseguem comer enorme, de pessoas morrendo por doença, né, enorme, se nós chegarmos a ser o primeiro do mundo pela mortalidade no vírus, por exemplo, aí é que vai se promover um debate sobre o tamanho do auxílio, e aí vai se decidir, e aí vai ser aprovado no Congresso, na Câmara, e depois no Senado, e depois voltar para a Câmara. E aí é que vai se, então, publicar no Diário Oficial, para aí levar de 6 meses a 1 ano para fazer efeito sobre a economia real. Até lá, o que sobrou? Quantas empresas, não são só as pequenas, empresas médias, empresas, por exemplo, que trabalham na cadeia automotiva, uma pergunta bem objetiva: quantas empresas de autopeças, né, sobrevivem de hoje até o final do ano, até o final deste ano, com uma queda na produção de 90%? Então, infelizmente, a notícia é muito ruim e ela vem potencializada por uma atitude que essa sim é inexplicável. A fonte do nosso problema é conhecida. Nós temos a recessão recente, não nos recuperamos, adotamos políticas restritivas, estamos com a economia, né, que não está acionada, que está, né, andando de lado, com um desemprego alto. Porém, então, e aí veio uma crise de dimensões globais. Então, nós sabemos bem qual é o problema, a origem do problema. Isso todo mundo entende. Mas quem que vai explicar a atitude, a resposta, a reação? Quem que vai entender que nós sozinhos, né? A Argentina não está fazendo isso, o Chile não está fazendo isso, todos os países estão reagindo
na medida da sua possibilidade. O Brasil continua ouvindo essas pessoas que dizem não vai cair e tem que tomar muito cuidado, porque gastar é muito ruim para a economia. Não, gastar na recessão é a salvação da economia. Isso está aprendido desde o século passado. Tem 100 anos que todo mundo já sabe isso. Então, precisamos do Estado agora, precisamos do governo. Né? Precisamos do estímulo fiscal, precisamos de crédito para as empresas, precisamos de transferência de renda para as famílias, precisamos de garantia de salário. Né? E não é isso que está sendo feito. Então, assim, e quando se diz, mas não é isso que está sendo feito, como é que você sabe que não é isso? Quem é você para dizer? É só ver o número. Quanto está previsto pela fonte do próprio governo, mais otimista possível, dizendo que, em vez do 10 bilhões, 20 bilhões já gastos num determinado programa, esse programa vai chegar a 80, dizendo que a ajuda para os estados, que só está programado 60, na verdade vai se despender 130, mais que o dobro. Estou acreditando em tudo, eu sou a velhinha de Taubaté, eu acredito em tudo. Mas mesmo assim não chega a 2,4% do PIB. O que é isso? Então, é uma coisa inexplicável. Sabe uma impressão que eu tenho? Assim, foi até dessa série aqui sobre coronavírus e tal, foi até a primeira conversa com um amigo meu que é psiquiatra. Você vê, eu resolvi começar logo, como o país está enlouquecido. Pelo local. Vamos começar com um bom diagnóstico, depois a gente fala de tratamento, né? E sim, um dos assuntos foram as fases do luto, né? Então, diante de algo muito entristecedor, a primeira reação é negar. Não é isso. É a negação, isso. A segunda é a barganha, né? E você começa a barganhar com a realidade, né? Então, se tem assim, eu brinco dizendo que é o seguinte, né? O garoto chega para a menina e diz assim, qual é a chance que eu tenho de você namorar comigo? Ela diz 1 em 1 milhão. Isso. E o cara fica todo feliz, pô, tem uma! Não, vai dar tudo isso é uma baita barganha, né? Eu acho que o país viveu a primeira fase, né? É gripezinha, né? Não resolveu ainda a primeira fase, né? Sobretudo na economia. E está na segunda, né? Não, mas não vai ser isso. Isso vai. Nós temos ótimas reservas cambiais, então isso vai resolver tudo. A reserva cambial está show de bola, né? E assim, e para somar mais um dado pessimista, né, do futuro, é que eu vejo o Brasil numa escalada, né, num esforço inédito na nossa história para se isolar do resto do mundo. Né? Sim. Que é um isolamento que é diplomático. Muita gente olha assim, bom, o primeiro passo é diplomático, né? É você se apequenar em termos diplomáticos. Porque se você faz uma adesão automática, uma política que você anuncia para o planeta inteiro, nós estamos 100% alinhados com os Estados Unidos. Você é diplomata de outro país, a troco de que você vai sentar para discutir com o Brasil? Conversa lá com quem manda. Você negocia com os Estados Unidos. O Brasil já conta mais um do lado deles. Então, é irrelevante conversar. Assim, né? Você se entrega à irrelevância. Mas pior do que isso, não é? Uma pauta ambiental alucinada que nem a nossa. Né? Sendo que o Brasil é um baita exportador, né, de commodities alimentícias. Né? Quer dizer, é comida que a gente manda para fora. A gente concorre bem ou mal com a agricultura local de vários outros países. A Europa, temos uma queda de braço gigantesca com a Europa há muito tempo, entre protecionismos locais, que tem um apelo político muito forte em cada país, na França, na Inglaterra, versus você derrubar barreiras para ter o maior livre comércio. Então, cada vez que nós fazemos e anunciamos orgulhosamente barbaridades ambientais, nós estamos fortalecendo os protecionismos de outros países. Cada vez que a gente se apequena no âmbito internacional, a gente deixa de ter poder de fogo para a negociação comercial. Ou seja, a perspectiva para o nosso comércio exterior é a pior possível no final das contas. Então não tem essa de a gente vai compensar vendendo muita soja para o resto do mundo. Não vai. Aliás, os Estados Unidos já deram um tombo na gente de alguns bilhões aí, porque a China resolveu deixar de comprar, acho que foram 4 ou 5 bilhões, não lembro, de dólares de soja brasileira para comprar americana. Né? Isso, enquanto os nossos ministros ficam aqui dizendo a China faz isso, a China faz aquilo, e o Trump, mais esperto um pouco, é do tipo bate a sopra. Né?
Os Exatamente. chineses criaram o vírus. Não, mas talvez tenha sido sem querer. Eu não disse que por querer eles contaminaram todo mundo, pode ter sido um acidente. Ele é muito mais malandro nesse negócio e a gente aqui numa caminhada absolutamente insensata de isolamento ainda por cima. Quer dizer, Isso. boa Olha, eu coisa posso te isso vai dar, dizer, sabe? eu trabalhei muitos anos no setor público, no governo, justamente na área de comércio exterior, justamente na área de relações econômicas e financeiras internacionais. E eu nunca vi uma caminhada tão rápida, né, de retirada, né, de encolhimento da projeção internacional, dos interesses e da presença internacional, como foi feita pelo Brasil nos últimos anos. Né? O Brasil chegou a ter uma presença de liderança regional enorme, com grandes benefícios comerciais na região da América do Sul, chegou a ter uma presença comercial forte em diversos países, né? Novos mercados, que eram os mercados que mais cresciam, que eram os mercados africanos. O Brasil chegou muito atrasado, mas começou a chegar. O Brasil começou a desenvolver parcerias interessantíssimas com países asiáticos. O Brasil tinha, né, toda uma linha de exploração de exportações de produtos com alto conteúdo tecnológico, né, e com alto valor agregado, e tudo isto foi deliberadamente abandonado. O Brasil quer realmente ficar com a soja, com o minério de ferro, o suco de laranja, né? É isso, e boi. Né? E boi. E acabou. E não mais. Então você perde o qualitativo, você perde a presença nos mercados de maior valor agregado, você perde as parcerias internacionais, e depois no mercado pequenininho, primário exportador, que você fica, você mesmo se restringiu, se confinou, aí você começa a fazer, né, movimentos que te colocam, né, de lado nas mesas de negociação. Porque, o que você falou, você cria desestímulos para que os parceiros negociem com você. Não tem estímulo. Então, de fato, o comércio exterior não será um vetor de crescimento para o Brasil nos próximos anos, até por causa disso. E agora, por mais um pequeno motivo, né? Porque a economia mundial está, né, toda ela caindo, né? O comércio internacional está se retraindo. Então, o bolo do comércio internacional está ficando desse tamaninho. E a nossa fatia, que de um bolo grande era razoável, ficou pequena num bolo grande e agora num bolo pequeno ela some. Né? Então, não vai ser um vetor de puxada de crescimento para a gente, infelizmente. As pessoas ainda esperam muito isso, ainda acham que vendendo as estatais para investidores estrangeiros, né, que vendendo mais soja, que você sai de uma crise. Olha, de novo, é a questão da Se as piscina. nossas estatais fossem a Apple, o Google e tal, aí eu acho que É só ver, os valores. É só ver os valores. De novo, é o tamanho. Em economia, a gente tem que ver os tamanhos e as proporções das coisas. Não adianta dizer que vai jogar um balde de água fria numa piscina de água fervendo. Não adianta. Né? Não adianta. Então, assim, pode vender tudo, entregar tudo para o chinês, entregar tudo para o norte-americano, entregar tudo para quem você quiser. A transferência do controle não representa em si um centavo de investimento novo. É só comprou, né? Ficou rico quem tinha ação aqui, ficou feliz, ficou agora com dólar na mão. Mas para o país, para a economia, não mudou nada. Só vai mudar se o sujeito chegar aqui e disser assim: essa economia teve a pior queda do PIB de toda a região, vai cair o PIB de novo em 2021. Eu acho que eu vou duplicar a capacidade de produção aqui de energia, vou investir em telecomunicação, porque vai crescer, né? Então, assim, crescimento vem, investimento exterior vem, quando existe a perspectiva de demanda. Nós estamos diante da pior recessão da história e estamos reagindo como se ela não houvesse. Então, eu concordo com você. Eu acho que, na questão sanitária, nós já estamos na segunda fase, estamos na barganha, mas na questão da economia, nós ainda estamos na negação. Não tem um tsunami. Nós estamos ainda
botando o calção para ir para a praia, com alerta de tsunami. Ninguém fala. Todo mundo fala se vai chover, se não vai. Talvez eu não vá porque não tem bronzeador. As discussões são essas. Assim, e o alerta de tsunami? Não vamos falar do elefante que está na sala? Pelo amor de Deus. Então, assim, as dimensões dessa recessão serão inéditas. Eu, pessoalmente, não vejo como, nem se nós botássemos um governo novo e keynesiano para entrar agora fazendo estímulos mais loucos, entendeu? A partir do segundo semestre, eu não vejo como salvar 2021 de ter também um encolhimento do PIB, que pode ser menor, né? Mas, assim, diante de um quadro tão grave, e sobretudo num país que tem uma população tão vulnerável, né? Quantidade enorme de pessoas na faixa da pobreza e da miséria, e que vão aumentar, e que vão ficar em uma situação de não poder pagar remédio, não poder pagar comida, é surpreendente. Eu realmente fico surpreso de não ter nenhum profissional, nenhum jornal, nenhum meio de comunicação. Ninguém está perguntando qual é a dimensão da resposta macroeconômica do governo à maior recessão da história. Já tem mais gente agora começando a concordar que será a maior da história do Brasil. Ontem já tinha gente dizendo que esse número de 5,7 vai ser o maior desde 1900. Onde tem... E, no entanto, ainda não caiu a ficha. Se é a maior da história, maior a reação, maior a providência, maior a urgência, né, de responder a ela. Né? Porque hoje em dia, nós não somos mais aquele país rural em que nós tínhamos 80% da população, 90% da população no campo, dispersa. Né? Hoje em dia, nós temos várias metrópoles, temos o contrário, virou inteiramente, nós temos mais de 90% da população em área metropolitana. Imagina o que é essa gente toda apinhada, né? Contaminada por vírus e sem dinheiro para pegar passagem, sem dinheiro para comer. Né? Então, onde é que estão os pacotes de eu pago ao seu empregador o salário, eu faço catraca livre para o transporte público, eu, né, impeço o desligamento da energia para quem ficar inadimplente até o final deste ano e vou financiar a empresa que fornece energia, que fornece serviço de telecomunicação. Mas cadê essas medidas? Cadê o estudo para essas medidas? Não tem. O que tem são 40 e poucos bilhões de dólares na melhor das hipóteses, acreditando em tudo que todo mundo falou. Todo mundo que pegou um microfone pelo governo e disse: vou fazer um belo apoio de X bilhões, eu acreditei e computei. Dá 44 bilhões de dólares. Que não é nada. Um país de 1.880 bilhões de PIB, isso não é nada, são 2%. Né? Isso é um desatino, isso é uma irresponsabilidade, como raramente eu vi. E não coloco aí só o governo, não estou fazendo um discurso de oposição, estou fazendo um discurso de interesse público nacional, de todo mundo. Coloco a oposição também no mesmo barco. Irresponsabilidade, não tem ninguém. Fala-se da candidatura de A, de B, de C. Fala-se da data da eleição para prefeito, se vai receber. Não se fala do óbvio. Quantas empresas vão sobreviver até o final do ano? Quantos empregos vão sobreviver até o final do ano? E quantas pessoas vão sobreviver até o final do ano? Porque a economia, né, é o que dá sustento material. Então, é muito complicado. Nós estamos nosso momento não é fácil, não. Eu no começo dessa nossa pandemônio todo, né, foi colocado em oposição, o que eu acho uma falsa oposição, já antecipo, né, entre economia e vida, né? Até porque o discurso era um discurso de eugenia, né? Não dura isso. Se vai morrer um dia, é mais oportuno que morra logo. O nome disso, a história, né, já deu o nome, se chama eugenia. Né? Matar logo o idoso para resolver isso, que no resto você escolhe. E aí o mais importante é salvar a economia e tal. Mas no meio desse papo, não aqui, mas nos Estados Unidos, né, eu acompanhando em jornal, e eu passei um tempo fazendo algo que eu não aconselho ninguém a fazer, porque eu fazia pesquisa sobre representações sociais a partir de notícias em site de jornal. Então, o que eu lia? Né? Eram os comentários. Né? E fazia uma análise dos comentários. É super depressivo, não faça isso,
né? É muito perigoso. Você que está assistindo o vídeo tem menos de 18 anos, não leia sem um adulto por perto, é muito ruim, né? Mas eu acabei ficando com esse hábito horroroso, né? E aí eu estava lendo, eu não lembro qual era o jornal americano, mas logo no comecinho mesmo da crise nos Estados Unidos, em que o Trump dizia, olha, não, mesma coisa, né? Só não disse que era gripezinha, mas chegou perto, né? E, Foi bem perto. pequenando, mas ele dizia o seguinte, olha, a economia, a frase que ele usou e que puxou o comentário era mais ou menos a seguinte, a economia não aguenta, né? Imagina um mês com as pessoas paradas. Eu falava de um mês naquela entrevista. Isso. E aí um americano desse coloca um sujeito lá que fez, a única coisa que ele fez questão de dizer que era do meio oeste. Ele chamou muita atenção porque ele disse 3 vezes, né? Então assim, ele disse o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Esse aqui é o país mais rico do mundo. Aliás, ele começou antes. Esse aqui é o país mais poderoso do mundo. E a gente não conseguiu impedir um vírus chegar aqui. Beleza. Mas deixa eu ver se eu entendi mesmo. Esse aqui é o país mais rico do mundo. E não aguenta que a gente fique em casa um mês, né? Aí ele emenda com a seguinte pergunta, vem cá, é a economia que está a serviço das nossas vidas ou as nossas vidas é que tem que estar a serviço da economia? Né? Eu acho que essa frase resume, né, o nosso debate político, ideológico, econômico do momento. Né? Claro, verdade. Porque nós falamos de uma forma tal, tomando vidas como coisas descartáveis, com uma facilidade, sabe? Gigantesca, sabe? Gigantesca. O que é profundamente assustador, ao ponto de, olhando esse descaso todo que nós temos, essa vamos dizer, irresponsabilidade enorme na área econômica e outras tantas. Eu lembro daquele biólogo Átila Lamartine, que também está bombando aí, né? Que ele tem um momento que disse o seguinte, olha, no começo da pandemia tinham projeções otimistas e pessimistas, né? A minha era pessimista, né? Era tida como uma projeção pessimista. Agora que nós já temos uma realidade para ver quem acertou, a minha avaliação pessimista daquele momento equivale à otimista de hoje. Tem uma, né? Eu achava que na política o pior que podia acontecer era um golpe de Estado, sabe? Eu já estou achando essa até uma visão otimista no meio desse quadro. Né? Você imagina em termos sociais, né? As consequências, o que uma recessão desse tamanho provoca? Entendeu? Eu já acho, sinceramente, golpe de Estado é a perspectiva otimista que a gente tem para trabalhar. O pior é a guerra civil mesmo. Eu tenho que concordar com você. Eu tenho que concordar, porque assim, eu vi uma notícia muito recentemente que me surpreendeu muito, porque tem um pouco mais de uma semana, acho que uns 10 dias, o presidente da República foi com alguns ministros e alguns empresários até o Supremo Tribunal Federal. Deslocou-se do Palácio a pé e foi até o Supremo Tribunal Federal conversar com o presidente da Corte. E na saída, houve declarações para a imprensa. Uma das declarações me chamou muita atenção, porque foi justamente o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, que disse uma frase em que, justamente defendendo, né, dentro dessa dicotomia, para que a economia não sofra, é preciso, né, abrir, não importa o custo disso, em vidas, né, dentro desse raciocínio que tem sido feito, o ministro disse, porque, do contrário, né, o problema econômico será de tal ordem, e agora eu cito, que nós poderemos ver, né, uma instabilidade social. Então, assim, veja bem, se o próprio ministro, que é um homem que tem uma visão bastante otimista, né, em relação, obviamente, a todas as medidas que ele está tomando, ao rumo que o Brasil está indo, né, que ele acha que tudo isso vai produzir, né, prosperidade, investimentos, empregos, né, logo ali, enfim, já vai acontecer. Mesmo ele está ciente, e é só qualquer um que esteja assistindo pode ver no YouTube, né, nesse dia, a frase do ministro. O ministro diz, se não fizerem o que nós estamos falando, o tamanho do problema... Ora, o que nós estamos aqui discutindo é o seguinte, o tamanho dessa crise econômica, o tamanho dessa recessão,
será gigantesco, e num país frágil como o Brasil, com uma parcela enorme da população vulnerável, né, pobre, que não tem, mesmo as famílias de classe média no Brasil, chamadas de classe média, não tem patrimônio suficiente, não tem poupança que eles possam liquidar, vender para ficar líquidos nessa época. Se perder o emprego, já era. Né? Então, para um país assim, claro que alguém que está vendo o tamanho da crise diz: pode dar tumulto, instabilidade social, né? Choques, depredações, né? Pode dar um sem número de comoções sociais. Agora, como é que o ministro da Economia está achando isso também? Mas se ele está achando isso, meu Deus, cadê a providência? Né? A providência é dizer: olha, eu vou fazer um pacote deste tamaninho de transferência de renda para os estados. Os estados pediram 90 bilhões, eu vou fazer 60 bilhões, ou seja, os estados vão fechar o ano no vermelho, mas eu analiso o caso se de repente eu posso dobrar isso para mais à frente. Agora, tem o seguinte, eu quero uma compensação. Já que eu vou gastar com isso, eu quero cortar gasto. Não vamos reajustar os servidores públicos. Gente, nessa hora você tem que botar todo mundo que vai gastar, você tem que fazer preservação de renda. Não é hora de o governo retirar recursos da economia. Mas o governo ainda está pensando em retirar recursos da economia. Não, tem que evitar o aumento do funcionalismo. Tem que evitar o gasto com os estados. Tem que evitar... Gente, não, é claro que não, é o contrário. Você gasta agora e ali na frente você então faz um programa de transição de 5, se preciso, de 10 anos para reequilibrar todas essas contas. Mas agora é a hora de impedir que as cadeias produtivas se quebrem, que as empresas vão à falência, que as pessoas morram de fome. Agora são coisas muito concretas que estão por aí. Né? E me impressiona. Não me impressiona que você ou que eu, né, tenhamos essa cogitação. Puxa, do jeito que a coisa está, podemos ter um quadro, inclusive, de instabilidade social, de comoção social. Isso não me impressiona, porque a nossa análise é coerente com isso. Me impressiona o ministro da Economia, né, dizer isso. E me impressionam os economistas da oposição, né, e os políticos de oposição, que não estão perguntando, né, olha, não quero saber de eleição, não quero saber de acusação, não quero saber de processo, eu quero saber o seguinte: o que nós vamos fazer para salvar a estrutura produtiva do Brasil, os empregos e a renda das famílias? O que nós vamos fazer? Não tem proposta, não tem sequer cobranças. Sequer cobrança. Isso eu acho muito, muito surpreendente. E eu posso te garantir que os nossos interlocutores internacionais, os pesquisadores, os economistas internacionais, consideram muito mais surpreendente do que você e eu achamos. Eles ficam estupefatos porque não casa com a realidade do dia a dia deles. Todo mundo só se pensa nisso, só se fala nisso. E aqui no Brasil, estamos pensando qual bronzeador que a gente usa para ir à praia durante o alerta de tsunami. Por aí. Pô, bacana, cara. Pô, obrigado. Valeu mesmo. Cara, muito doido. Doideira, né? Eu fico feliz de poder, pelo menos, compartilhar um pouco a angústia, porque a pior coisa no mundo é a síndrome de Cassandra, né? A Cassandra era aquela vidente, né? Que sabia que a catástrofe estava se aproximando, tentava convencer o rei, tentava convencer o povo, e todo mundo ria. Essa velha maluca que está falando, né? Então é angústia, né? De você saber o que vai acontecer. Tá óbvio, não precisa inventar nada para saber isso, mas você fica meio solitário, né? É verdade. Enquanto a gente tem um complexo de Cassandra, ainda tem outro que eu chamo complexo de assessorista, né? Porque o assessorista é aquele cara, coitado, que está dentro de um caixote de metal, né? Apertando o botão, aí entram duas pessoas conversando, né? Rapaz, você viu o que Bolsonaro disse outro dia? Aí para no segundo andar, os dois caras saem e o sujeito fica lá. Rapaz, o que ele disse, meu Deus do céu? É aquele que dá vontade de apertar a emergência do elevador. Falou, ninguém sai daqui, você vai contar esse negócio todo agora. Coitado, estou ouvindo pela metade. A gente está todo mundo mergulhado em rede social, buscando informação. E é uma novidade espantosa, surpreendente a cada dia, sabe?
é um enredo assim sabe, esses seriados que não deixam você nem respirar para dar um golinho d'água durante o. Né? Assim, Verdade. É num ritmo intenso, alucinado, de tal ponto que assim, você não consegue assimilar uma realidade, ela já muda. Então, toda a realidade parece frágil. Não é à toa que tem fake news, né? Assim, a realidade já é fake, né? Assim, já tem cheiro, cara, a fragilidade da coisa fake. Pega fácil qualquer notícia falsa. Fácil, fácil. É verdade. E eu te digo, uma consequência disso, muito séria, é justamente que as informações ficam todas fragmentadas. Então, por exemplo, te dou um exemplo. Falou-se muito em abril que o Banco Central poderia fazer como o Banco Central de outros países está fazendo e comprar títulos públicos para injetar dinheiro e tal. Bom, se botar dinheiro nos bancos não vai adiantar muito, né? Mas falou-se muito em abril, veja, nós estamos em maio. O presidente do Banco Central veio a público, está lá e falou: se autorizado, poderemos comprar títulos em até 970 bilhões. Opa, esse é um número realmente não chega aos pés do que está sendo feito lá fora, né? Mas já dá uma mudança muito impressionante, né? Em vez de falar numa ajuda aí de 2% do PIB, a gente já passa a falar numa ajuda acima de 10% do PIB. Opa! Mas cadê o... Sumiu. Cadê os 970? Não, ninguém mais fala. Ninguém pergunta. O presidente do Banco Central não dizer, eu acho que é natural, ele é um alto funcionário, né? Se ele propôs alguma coisa e depois, né, o ministro não endossou, o presidente não repetiu, ele não vai ficar lançando aquilo. Ué, mas e o resto? Cadê os economistas do Brasil que não estão perguntando? Ué, mas tem um pequeno detalhe, né, de 900 bilhões, né? Não vem, né? Eu, pessoalmente, acho que se vier algum programa de compra de títulos, vai vir um décimo disso, né? O que já será muito bem-vindo, porque a gente passa de um estímulo de 2%, 2,4%, para um estímulo de 4,5%, 5% do PIB, que é menos da metade do que todo mundo está fazendo, mas é menos pior do que nada, que é o que nós estamos fazendo agora. Mas essa fragmentação do ascensorista, ela é geral. Imagina a situação em que o ascensorista, as pessoas saem no andar, ele não ouve, tá? Mas as pessoas também não falam mais nada. Ou seja, a conversa está rachada, a conversa não tem prosseguimento. Pelo menos a conversa relevante, que é quais as providências nós vamos tomar para salvaguardar a economia brasileira da maior crise da sua história. Quais as providências, pelo amor de Deus? Está discutindo se o Flamengo volta a treinar. A discussão é essa, sabe? É muito complexo da gente entender isso, né? Eu que sou vascaíno não me preocupo com isso, porque o Vasco já não jogava antes da pandemia. Imagina se agora... Eu também, eu sou tricolor, já estou vacinado. Mas acho isso tudo muito sintomático e isso me mostra quantas fases nós ainda estamos distantes da aceitação e, obviamente, de move on, de levar adiante, de se mexer diante dessa, né, situação muito grave que nós estamos vivendo economicamente. Estamos longe ainda de começar a se mexer, estamos muito longe. Ainda não entramos na fase 2. Maravilha. Poxa, obrigado. Obrigado mesmo. Olha, disponha. Foi um prazer enorme poder estar conversando com você e poder dividir um pouco essa angústia, né, de tudo que nós ainda vamos ter que enfrentar. Temos que ter muita coragem pela frente. Maravilha. O prazer é meu. Daqui para frente já não grava mais, né? Dá até para parar aqui.